meu nome é Letícia Pacheco, eu sou do terceiro ano do ensino médio do Colégio Alexandra e eu vim falar um pouquinho com vocês sobre o coronavírus e o sequenciamento genético. O Covid-19, ele é uma variação do coronavírus que foi descoberto em meados de 1960 e o primeiro alerta emitido pela OMS foi de 31 de dezembro de 2019, quando o governo chinês anunciou diversos casos de pneumonia. O surto inicial surgiu na cidade de Wuhan, em um mercado de frutos marinhos, e foi aí que começou as especulações que o vírus veio dos animais para os humanos, que consumiram o produto infectado. A principal forma de disseminação é através do ar ou do contato pessoal com a pessoa que está contaminada, seja por tosse, espirro ou até um aperto de mão. Por isso que é muito importante a gente estar sempre lavando a mão, aumentar o máximo a higiene básica, né? Usar sempre álcool em gel e manter o isolamento social. E se precisar sair para algum lugar, mercado, que é as coisas básicas, usa sempre máscara. O efeito do coronavírus no corpo varia de pessoa para pessoa. Tem pessoa que é assintomática, que não sente nada, mas mesmo assim transmite o vírus. E tem pessoas que é o caso da grande maioria, que perde geralmente o paladar, o olfato, tem dor de cabeça frequente, febre alta e em casos mais graves, esse vírus pode causar uma pneumonia e levar uma pessoa a óbito. O sequenciamento genético, ele veio como solução para esse vírus. Foi a única forma que os cientistas acharam de acabar ou pelo menos amenizar o efeito que o vírus tem no corpo das pessoas. Por quê? O sequenciamento genético, ele decodifica as bases nitrogenadas de um material genético. Ou seja, ele traz diversas informações sobre aquele vírus, possibilitando um estudo para uma possível vacina. A partir daí, começou a corrida para ver quem conseguia sequenciar o vírus e felizmente o Brasil foi o primeiro país que conseguiu sequenciar o vírus em 48 horas. E aí começou a corrida para a vacina. E hoje a gente tem praticamente 4 vacinas em andamento que estão passando pelas fases finais para serem divulgadas para a sociedade. Portanto, após ouvir tudo isso, é importante ressaltar que o vírus ainda não tem uma cura definitiva, então a gente tem que continuar seguindo os métodos de prevenção, que é lavando as mãos, passando álcool em gel, usando máscara se for sair de casa, e só sair para coisas essenciais mesmo, porque esse vírus é perigoso e ele tá matando muita gente. Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Beijos! Eu sou a Letícia, do terceiro ano do ensino médio, e eu tô aqui para falar da Feira de Ciências. O assunto vai ser o sequenciamento genético do coronavírus. Afinal, o que é o coronavírus? O coronavírus é composto por uma grande família de vírus que acometa muitas espécies diferentes de animais, como camelo, gado e morcego. Raramente, os coronavírus infectam os animais, podem infectar as pessoas. Em dezembro de 2019, aconteceu a primeira transmissão do novo coronavírus, que foi identificado em Wuhan, na China, e causou a Covid-19, sendo em seguida disseminada e transmitida de pessoa para pessoa. A Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus, que é denominado cientificamente SARS-CoV-2. De acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, cerca de 80% dos pacientes com Covid-19 podem ser assintomáticos ou oligossintomáticos, que significa poucos sintomas. Aproximadamente 20% dos casos precisam de atendimento hospitalar, por apresentarem dificuldades respiratórias. Os sintomas da Covid-19 podem variar de um resfriado até uma síndrome gripal SG, que tem sintomas muito parecidos. Os sintomas da Covid são tosse, febre, coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar, perda de olfato, alteração do paladar, distúrbios
gastrointestinais, cansaço e diminuição do apetite. E a transmissão acontece de uma pessoa infectada para outra, ou por contato próximo, ou por meio de toque de mão, gotícula de saliva, espirro, tosse, catarro, objeto ou superfície contaminada, que os mais comuns são celular, mesa, talher e maçaneta, brinquedo, computador. Tudo que a gente toca é super contagioso. Depois da primeira confirmação do caso de Covid no Brasil, no final de fevereiro, um grupo liderado por pesquisadoras brasileiras como Esther Sabino e Jaqueline Góes de Jesus, em apenas 48 horas, elas conseguiram sequenciar o genoma do coronavírus. Mas afinal, o que é o genoma do coronavírus? Vulgo sequenciamento genético. O sequenciamento é a leitura do genoma de um organismo. Todos os organismos vivos são compostos por DNA ou RNA. Tanto um como o outro são formados por um conjunto de bases nitrogenadas que funcionam como um código. Cada trinca de bases nitrogenadas representa um aminoácido, que nada mais é do que um bloquinho utilizado para construir as proteínas de um organismo. Então, como uma analogia, dá para entender que o genoma é o conjunto de palavras de um livro, que só pode ser lido cada palavra se for corretamente identificada, cada letra, no caso. E no caso do coronavírus, o genoma dele é o RNA. Diversas formas hoje em dia para sequenciar um coronavírus, sequenciar um genoma ou parte dele. Uma das maneiras mais básicas é utilizar por várias plataformas de sequenciamento, usar marcadores que são acoplados às bases, chamados de fluoroforos. Nome bem esquisito. Então, basicamente, é feita uma cópia do DNA a ser sequenciado, utilizando utilizando para a síntese dessa cópia com base e marcadores no lugar das letras. Comuns são sendo cópias. Depois de feita a cópia, são utilizados marcadores coloridos, que um aparelho escaneia esse DNA marcado e depois interpreta as cores dos marcadores utilizados para sintetizar o DNA. Essa interpretação, portanto, nos torna qual é a sequência certinha das bases nitrogenadas que compunham o DNA copiado. Uma tecnologia chamada Minion auxiliou no sequenciamento do coronavírus, uma plataforma que já foi utilizada em projetos anteriores aqui no Brasil, como, por exemplo, para sequenciar o Zika vírus. Ela foi usada também. E para o desenvolvimento de vacina e droga para tratamento, é fundamental saber qual é a real diversidade do patógeno, ou seja, saber o sequenciamento, porque sem ele não tem como fazer uma vacina ou uma droga para amenizar a doença. Então, por exemplo, o HIV ele sofre mutações no seu genoma muito facilmente, e isso é o que dificulta para fazer uma vacina. Olá, tudo bem? Sou aluno do terceiro ano do ensino médio do Colégio Alexandre e estou aqui hoje para falar um pouquinho do vírus responsável pela pandemia que estamos vivenciando atualmente, o novo coronavírus. Pois bem. Bom dia, professores, coordenadores, pais, diretores, responsáveis pelos alunos do Colégio Alexandra. Eu me chamo Sabrina Conceição, estou no terceiro ano do ensino médio. Neste vídeo eu irei falar um pouquinho sobre o trabalho da nossa feira de ciências. Bom, o projeto deste ano será sobre o novo coronavírus. O que é o novo coronavírus? O novo coronavírus é uma grande família de vírus que pode causar infecções respiratórias, que pode ocorrer de um resfriado comum até mesmo doenças mais graves, como síndrome respiratória. Bom,
Como é transmitido o novo coronavírus? O novo coronavírus é transmitido pelo ar e contato pessoal, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, aperto de mão, contato pessoal. Pessoas do grupo de risco são pessoas asmáticas, pessoas que têm diabetes, idosos, doenças crônicas, doenças respiratórias, fumantes, entre outras. Neste trabalho também iremos falar o que é genoma. Bom, o que é o genoma? O genoma é a sequência completa de DNA ou RNA de um organismo, o conjunto de todos os genes de um ser vivo. O que é um sequenciamento de um genoma? Um sequenciamento é a leitura do genoma de um organismo, é a técnica utilizada para determinar as ordens das bases nitrogenadas contidas no DNA. O que é a vacina? A vacina são substâncias que estimulam o corpo humano a produzir anticorpos. Ao inserir o vírus ou a bactéria causada no corpo, é determinada a ser enfraquecida ou até mesmo morta. Meu nome é Larissa Santos, eu sou aluna do terceiro ano do ensino médio do Colégio Alexandra. Vou estar falando sobre o meu trabalho referente à Feira de Iniciação Científica Infanto-Juvenil com o tema O Novo Coronavírus e o Sequenciamento Genético. Esse vídeo é referente à primeira Feira de Iniciação Científica Infanto-Juvenil, com o tema O Novo Coronavírus e o Sequenciamento Genético. O coronavírus, como o próprio nome já diz, trata-se de um vírus infeccioso, que atualmente circula o mundo todo, carregando um status de pandêmico. Descoberto na China, onde até então era um vírus conhecido somente em animais, e o que mais preocupa é a gravidade com que a lesão pulmonar pode atingir quando contaminado pelo vírus, motivo pelo qual se tem um número de óbitos enorme e que cresce a cada dia. Os estudos e pesquisas buscam constantemente por respostas e soluções para um vírus que causou um impacto mundial em vidas, famílias, economia, na sociedade de um modo geral. No trabalho, juntamente com o tema do coronavírus, é abordado sobre o sequenciamento genético. Mas o que vem a ser o sequenciamento genético? Na medicina, o sequenciamento genético é útil para identificar diagnósticos e desenvolver tratamentos, como é o caso do coronavírus. Segundo as pesquisas feitas para a realização do meu trabalho, pude levantar pontos de importância do sequenciamento para o coronavírus, mais conhecido como Covid-19. São esses pontos: ajudar no conhecimento da trajetória da pandemia, desenvolver testes diagnósticos, definir se existe necessidade de implantação de mudanças dos testes diagnósticos já existentes, determinar alterações que podem aumentar ou diminuir sua transmissão e ajudar a guiar o desenvolvimento de vacinas e tratamentos. De um modo geral, através do sequenciamento genético, foi possível chegar à conclusão que o coronavírus já sofreu mutações, onde no trabalho há mais detalhes sobre as mutações ocorridas devido à Covid-19. Todo o trabalho feito em busca de uma vacina não será em vão. Talvez possa até mesmo saber se o vírus está mudando ou chegar à tão esperada cura. E tudo isso é abordado no trabalho. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo, estou no terceiro ano do ensino médio e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o sequenciamento genético em relação ao Covid-19. Primeiramente, o que é uma infecção pelo Covid-19? Trata-se de uma contaminação onde vírus do tipo 19nCoV se instalam nas células humanas para se reproduzirem. Quando isso ocorre, problemas de respiração podem acontecer. Porém,
existem casos onde não existem sintomas, são os casos assintomáticos. Devido a eles, a propagação do vírus é facilitada. E é necessário que haja controle, e por meio de vacinas, esse controle pode ser instaurado, cortando o mal pela raiz. E o que é uma vacina? Vacinas são substâncias estimulantes, né, que estimulam o corpo humano a produzirem anticorpos. Como? Inserindo os agentes patológicos, no caso vírus ou bactérias, já enfraquecidos ou mortos no corpo humano. E falando sobre o sequenciamento genético, genoma, gene, o que é tudo isso? Bem, nesse esquema a seguir podemos observar um corpo humano, uma célula humana, e dentro dessa célula existe o que chamamos de cromossomo. O cromossomo é constituído pelo DNA, e no DNA contém o que chamamos de bases nitrogenadas. Essas bases existem em 4 variedades: acetina, timina, citosina e guanina. A ordem em que essas quase 4 bases nitrogenadas são ordenadas dentro do DNA, elas compreendem a cada ser. E essa sequência é chamada de gene. Essa sequência completa de DNA ou RNA. Sabendo que genoma é a sequência de genes, que são bases nitrogenadas, sequenciamento é a leitura dessa ordem, é a leitura dessas bases nitrogenadas, a leitura em que elas estão sendo construídas dentro do DNA. Há diversas formas atualmente distribuídas por várias plataformas, utiliza marcadores fluorescentes, chamados de fluofloras, basicamente fazendo uma cópia do DNA e depois lendo ela. E qual a importância do sequenciamento para chegar até uma vacina? Qual que é a relação? Enfim, para o desenvolvimento de drogas, medicamentos, vacinas, é necessário saber qual é a real diversidade do patógeno, que no caso seria o vírus ou, em algumas doenças, a bactéria. Saber qual que é a diversidade, como se comporta a nível genômico, ajuda a interpretar qual é as fraquezas do vírus. Por exemplo, no HIV, ele tem uma curiosa mutação em seu DNA, em seu RNA, fazendo com que ele seja resistente aos medicamentos, que ele contraia uma resistência. Para que você consiga desenvolver uma vacina contra o Covid, é necessário estudar como o DNA irá se comportar com os medicamentos, pois ele pode também contrair mutações ou não. E também fazendo sequenciamento, podemos descobrir de onde que o vírus veio. No caso do coronavírus, podemos descobrir se ele veio da Alemanha, da Itália, da China, descobrir qual é a rota da doença e descobrir se, dependendo de onde ele veio, ele se comporta de formas diferentes. Basicamente, o sequenciamento ele ajuda a estudar o vírus em nível genômico e com isso pode levantar informações que ajudam a fazer a vacina, o medicamento, a combater esse vírus.